Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Na aula de hoje, nós estaremos estudando os 3 dons da terceira classificação dentro da classificação geral, os chamados dons de elocução, os quais são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses 3 dons espirituais transmitem a mensagem de Deus, concedendo assim ao cristão poder para um falar sobrenatural. Muito bem, para tentarmos entender o dom de profecia, é muito importante que nós saibamos o que ele não é. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa. Profecia não se trata de entrega de sermão previamente preparado, não. Profetizar é falar em nome de Deus. Esse falar pode se dar tanto na primeira pessoa, como por exemplo, assim diz o Senhor, ou eu sou o Senhor que fala convosco, ou ainda isto diz o Espírito Santo. Como também pode se dar na terceira pessoa, e isso ocorre quando o profeta diz, o Senhor manda dizer. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, profetizar não é única e simplesmente predizer o futuro, mas transmitir uma mensagem de Deus que pode ser sim preditiva, mas também uma indicação da vontade de Deus em uma determinada situação. Ambos os elementos, previsão e proclamação, sempre estiveram presentes, embora a ênfase mais importante da profecia, mesmo no Antigo Testamento, fosse a direta apresentação da mensagem de Deus às pessoas. O dom de profecia, quando usado de acordo com as Escrituras, pode, por exemplo, desmascarar a condição do coração de uma pessoa, ou prover edificação, exortação e consolo. O que se espera sempre é que toda profecia venha de Deus. Mas ao longo das Escrituras Sagradas, podemos destacar 3 fontes das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. As profecias do Novo Testamento faziam parte do culto a Deus, conforme já vimos, e elas tinham procedência divina, sendo inconfundíveis quanto ao seu conteúdo e serviam para testificar da presença de Deus no ambiente. O profeta Jeremias debateu muito contra os profetas do seu tempo, que apoiavam o rei e a nação nos seus erros. Solidários aos pecados do povo, profetizavam não segundo a palavra que recebiam de Deus, mas segundo os seus próprios corações. Ainda hoje há muita gente usando desse expediente, pois sempre bem intencionadas dizem palavras de otimismo e encorajamento, apontando sempre para o caminho da felicidade. Profetiza-se, por exemplo, a paciente terminal que ainda não é chegada a sua hora e que o Senhor tem um grande plano para com ele. A pessoa morre e tal profeta justifica-se dizendo: o Senhor falou, mas ela não creu, por isso morreu. O fato é que Deus não falou. Profecias solidárias encorajam pessoas a tomarem decisões sérias que acabam, muitas das vezes, tornando-se em frustração. Por mais bem intencionado que esteja o profeta, se ele receber uma palavra do Senhor que se limite a dizer somente aquilo que o Senhor falou, e se não receber nenhuma palavra, ele não tem de profetizar para manter o status do profeta. Mas, além de ter sua origem em Deus e no próprio homem, a profecia pode ser também de procedência demoníaca. Um exemplo disso foi quando o rei de Israel, Acabe, convidou o rei de Judá, Josafá, para associar-se com ele numa guerra contra os sírios. A pedido do rei de Judá, Josafá, o rei consultou os seus profetas e todos profetizaram segundo a intenção do rei. Todos diziam que ele venceria a guerra. Josafá instruiu ainda, insistiu ainda que chamasse mais um profeta.
O que restava era Micaías, justamente um profeta que, diferentemente dos demais, falava a verdade conforme o Senhor lhe instruía. Micaías disse que havia tido uma visão de Deus e por meio dela ficou sabendo que um espírito de mentira se dispôs a usar todos os profetas. A mesma coisa pode acontecer ainda hoje. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade de homem. Muitos falsos profetas poderão se apresentar na igreja. Daí, toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. No que diz respeito às predições proféticas, precisamos esclarecer um ponto muito importante. Conforme vimos anteriormente, as profecias podem ter origem em Deus, no diabo e no homem. Mas até mesmo na profecia que tem origem em Deus, há grandes possibilidades de ela carregar consigo um pouco do elemento humano. Isso é possível quando o profeta recebe uma mensagem de Deus e na hora de transmiti-la ele pode incluir algo do seu sentimento nela. Exemplo disso é a segunda profecia de Ágabo. Ágabo havia dito que Paulo seria preso pelos judeus e estes o entregariam aos gentios para que o matassem. O fato é que não foram os judeus, mas os romanos, ou seja, os gentios, que prenderam o apóstolo Paulo. E, na verdade, eram os judeus que queriam matá-lo. No entanto, os gentios salvaram-no. Não se pode negar que houve esses dois pequenos equívocos na profecia de Ágabo. É possível, portanto, que o elemento humano se misture na interpretação da mensagem, acrescentando algum detalhe que não corresponde exatamente, todo o fato em si. O mais importante é considerar que a profecia de Ágabo foi preditiva e se cumpriu no seu propósito principal, que Paulo seria preso e que desejariam sua morte. Não se pode dizer que o diabo esteja metido nisso, mas deve-se entender, no caso de detalhes que não se cumprem, que se trata de algum sentimento do profeta que vaza ou se mistura com a mensagem principal. Chegamos ao dom que foi fonte de grande mal-entendidos na igreja de Corinto, o dom de variedade de línguas. O paralelo do falar em línguas no mundo pagão incluíam mensagens ininteligíveis e frases obscuras. Alguns rituais, inclusive, levavam as sacerdotisas a um estado de delírio, anunciando mensagens supostamente vindas dos deuses. Muitas pessoas descreviam essas sacerdotisas como loucas, mas isso se referia ao fato de que o sentido da mensagem era obscuro. Isso deve ter contribuído para a preocupação do apóstolo Paulo, em que ele destaca que um não cristão poderia entrar no culto, ouvir línguas sem interpretação e dizer que eles estavam loucos. Mas afinal de contas, no que consiste este dom, o dom de línguas? Bom, esse é um dom que está expresso no plural, como indica o texto grego, geneglosson, ou seja, variedade de línguas. E refere-se a uma fala em línguas desconhecidas. O dom de falar em línguas engloba o espírito do homem e o espírito de Deus, que, em mútua comunhão, leva o cristão a comunicar-se com Deus através do espírito mais do que da mente. O cristão portador deste dom, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete, levantado por Deus, deve falar somente consigo mesmo e com Deus. Nesse aspecto em que não há interpretação, trata-se de uma edificação pessoal. No entanto, devido ao significado das palavras variedade e línguas no grego, para alguns esse dom refere-se tanto a uma língua espiritual, estranha, não humana, quanto a uma língua desconhecida, mas humana, ou seja, desconhecida apenas para o portador do dom.
mas possivelmente a única vez que a palavra línguas se refere a outras linguagens terrenas, humanas, ou seja, estrangeiras, é na sua descrição do Pentecostes. Como um dos dons espirituais, o dom de línguas era sobrenatural e necessitava sempre da interpretação, um outro dom também espiritual e sobrenatural, salvo no caso de se falar consigo mesmo e com Deus. Portanto, o dom de línguas não é uma referência a línguas humanas. No entanto, uma vez que trata-se de uma linguagem espiritual ou celestial, alguns acreditam que trata-se da língua dos anjos e outros acham que trata-se de sons inarticulados ou gemidos inexprimíveis. Bom, seja como for, as línguas estranhas faladas no culto podem conter revelação ou advertência e, por isso, devem ser seguidas de sua interpretação para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem e assim possam se beneficiar delas. O falar em línguas é também uma boa oração, pois trata-se da oração que exprime a Deus coisas para as quais não temos palavras suficientes para exprimir, mas que fazemos por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por meio desse dom de variedade de línguas, o cristão também louva ao Senhor. Em outras palavras, as línguas, sem interpretação, visam a edificação do que fala e, com interpretação, visam a edificação da igreja. Já vimos na primeira aula que os dons espirituais não desapareceram no primeiro século, pois 1 Coríntios 13:10 mostra que os dons iriam durar até a volta de Jesus. E isso, obviamente, serve também para o dom de línguas. Por isso dizemos que ele é atual. Porém, é preciso que se diga algumas coisas em relação ao dom de línguas. É que, para alguns, existe uma diferença entre as línguas estranhas, dadas como evidência ou sinal do batismo no Espírito Santo, e o dom de línguas distribuído pelo Espírito Santo. Eles alegam que a língua recebida como sinal do batismo deve ser utilizada para falarmos somente com Deus. Mas quando analisamos com diligência o texto de Atos, percebemos que aqueles que foram batizados não falavam a Deus em mistério, como dizem, mas a homens. E quando as Escrituras dizem que os que têm o dom de línguas falam com Deus em mistérios, trata-se de um texto cujo contexto imediato está falando de dons espirituais. E mesmo nesse caso, os que falam em línguas, tanto com Deus quanto com as pessoas, falam em línguas desconhecidas, que quando é direcionada ao homem necessita da interpretação. E mesmo quando é direcionado a Deus, sem interpretação, a pessoa com o dom de línguas não sabe o que está sendo dito. Portanto, esse não foi o caso das línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo em Atos 2, pois ali não houve necessidade de interpretação e todos sabiam o que estava sendo dito. Dizem também que esse dom é dado a todos que são batizados no Espírito Santo. Mas o dom de línguas não é dado a todos os cristãos batizados no Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz uma série de perguntas retóricas ao escrever sua carta aos Coríntios, e todas essas perguntas são introduzidas com a partícula grega me, e a construção gramatical do grego aqui indica que se espera um não como resposta a todas as perguntas. E é exatamente no versículo 29 que o apóstolo Paulo pergunta me pantes glosses la luce, ou seja, todos falam em línguas? E a resposta só pode ser muito bem, chegamos ao último dos 9 dons espirituais, o dom de interpretação de línguas. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras em si. Interpretação
tem a ver com a mensagem. Por isso, o dom de interpretação de línguas é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para se compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas, a fim de tornar inteligível o sentido do que é falado nessas línguas. E isso, é claro, quando o dom de línguas é exercido em público, ou seja, na congregação. Tal interpretação não depende de qualquer conhecimento natural, pois o termo hermeneia, ou seja, interpretação, indica muito mais do que o mero conhecimento de idiomas estrangeiros ou a capacidade de alguém agir como intérprete. A igreja só pode tirar proveito das línguas se as compreender. E é exatamente através do dom de interpretação de línguas que estas podem ser entendidas. Assim, a interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação para toda a congregação, pois todos recebem a mensagem. As línguas, quando interpretadas, se assemelham ao dom de profecia, mas ambos não são a mesma coisa. O dom de interpretação é um dom em si mesmo e não uma duplicação do dom de profecia. Dessa forma, toda a congregação pode desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. Muito bem, com a aula de hoje encerramos a primeira das 3 classificações gerais no estudo dos dons nas Escrituras Sagradas. E é de suma importância termos em mente o conceito ou a área de atuação de cada um dos 9 dons espirituais, pois só assim conseguiremos entender os próximos 5 dons que fazem parte da segunda classificação geral, os chamados dons ministeriais. Por isso, se precisar, dê uma recapitulada das aulas anteriores e caso estas dicas tenham te ajudado, então compartilhe e que assim juntos possamos levar essas dicas a mais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima aula com o tema O Ministério Apostólico.